Minha prima humilhou meu filho autista na frente de dezenas de pessoas. A vergonha foi tanta que fomos embora. No dia seguinte, ela ligou para o conselho tutelar e tentou tirar a guarda do meu filho, sem nem imaginar o quão rápido as coisas podiam virar contra ela. Quando minha prima Vanessa marcou o casamento, a primeira pessoa para quem contei foi meu filho, Mike. Ele tem autismo de funcionamento moderado, então, com frequência, amigos e conhecidos pedem educadamente que ele não vá aos eventos. Isso fazia com que quase nunca participássemos de nada juntos, mas eu pensei que com a minha família seria diferente. Quando contei a novidade para ele, Mike começou a pular e bater palmas de empolgação. "Sério mesmo, papai? Sério que eu posso ir?" perguntou com os olhos brilhando. Quando eu respondi com um sim bem animado, ele pulou no meu colo e giramos pela sala. Um dos traços do autismo dele é que ele fica muito feliz com coisas simples. No caminho pro ensaio do casamento, fiz questão de explicar direitinho as regrinhas. Não conversar durante a cerimônia, manter silêncio, lembrar que o dia era da noiva e não nosso. Ele parecia super atencioso, então achei que tudo correria bem. Só que no meio do ensaio, Mike abriu um sorrisão. Ele só faz isso quando está realmente feliz com alguma coisa. Apertei forte a mãozinha dele como quem diz, "Tô feliz também, mas quietinho, tá?" Foi aí que Vanessa chegou ao altar e gritou, "Com licença? O que ele tá fazendo aqui?" Meu coração despencou. Olhei pro Mike, que ainda sorria, sem nem perceber que ela estava falando dele. Ninguém mais disse uma palavra. Em vez de seguir com a cerimônia e focar no próprio casamento, Vanessa se virou para o noivo e começou a berrar como se estivesse possuída. "Eu achei que você tinha falado para ele não vir." Ela apontava diretamente para o Mike. Ele, coitadinho, começou a lacrimejar. As pessoas no local murmuravam, e vi alguns olhares de reprovação. Mas infelizmente eram minoria. A maioria balançava a cabeça como se concordasse, como se ver meu filho ali fosse um absurdo. Naquela hora, tudo o que eu queria era gritar com a Vanessa, dizer pra todo mundo que eu mal podia esperar o dia em que ela se fosse, para que eu e Mike pudéssemos dançar em cima do túmulo dela, mas engoli tudo. Eu queria ser um bom exemplo pro meu filho. Então, só pegamos nossas coisas e fomos embora. Assim que saímos da igreja, Mike teve um colapso. "Por que ela disse aquilo de você, papai? Foi tão maldoso." Agradeci aos céus por ele não ter entendido que o alvo era ele. "Filho, tem gente que é amarga porque não gosta de si mesma." Felizmente, aquele era só o ensaio. 2 dias depois foi o casamento de verdade. Por sorte, Mike achou que o evento que a gente foi era o oficial, então não estranhou quando deixei ele com a babá no grande dia. Sou uma pessoa que valoriza muito o casamento. Então, durante boa parte do dia, deixei a Vanessa curtir o momento dela em paz. Foi só na hora do jantar que bati levemente minha taça para fazer um discurso. O salão ficou em silêncio. Vanessa aproveitou o momento para me agradecer com um sussurro. "Obrigada por não ter trazido ele." Sorri, mas não pelo motivo que ela imaginava. "Como vocês podem ver, estou aqui hoje sem o meu maravilhoso filho, Mike." O ambiente ficou tenso, mas eu não me importei. Sei que muitos de vocês preferiam que ele não estivesse aqui hoje, mas ele ainda assim queria dizer algumas palavras. Peguei o celular do bolso e dei play numa gravação. Era uma mensagem que gravei escondido. Mike falando, com toda a inocência dos seus 7 anos, sobre como estava feliz pelo casamento da Vanessa. Ouvir aquela voz tão alegre me emocionou. Várias pessoas na mesa também se emocionaram, menos Vanessa, que parecia prestes a explodir de raiva. Mesmo assim, ela teve que aplaudir junto com o resto da família. Mal sabia eu que aquele momento seria só a calmaria antes da tempestade. No dia seguinte, menos de 24 horas depois, bateram na minha porta. E não era a Vanessa, era o conselho tutelar. Fizeram umas perguntas vagas e, sem cerimônia, entraram na minha casa para inspecionar tudo. Minha cabeça girava. Mal conseguia entender o que estava acontecendo. A moça anotava tudo. Colchão no chão sem estrado, plástico no sofá por causa dos acidentes do Mike, trancas nos armários para protegê-lo de objetos cortantes. Tudo anotado, tudo considerado evidência. Tentei explicar sobre o autismo do Mike, mas foi aí que ela murmurou. "É o que todos dizem." Depois ligou para uma superior. Parecia tão jovem que achei que tivesse acabado de sair da faculdade. Quando desligou, disse que fariam uma retirada emergencial e colocariam Mike sob os cuidados do parente mais próximo. Ofereci imediatamente à avó dele. As próximas 72 horas foram um pesadelo. Eu estava com o estômago embrulhado, sentindo como se não tivesse controle de nada. E acima de tudo, eu estava furioso. No fundo, eu sabia que a Vanessa tinha algo a ver com aquilo. E quando tudo isso acabasse, eu ia fazer ela se arrepender. Aquilo não era mais só sobre excluir meu filho de um casamento. Ela queria tirá-lo de mim para sempre. Sentado naquela casa vazia, cercado pelos brinquedos e roupas do Mike, comecei a fazer ligações. Primeiro, chamei uma advogada especializada em direito da família e em casos envolvendo deficiência. Depois, liguei para minha mãe, que confirmou que não tinham deixado o Mike com ela, apesar do meu pedido. Liguei também para a pediatra do desenvolvimento do Mike, que ficou indignada com a situação. "Ninguém mexe com o meu paciente, ninguém mesmo."
Vanessa não fazia ideia do que tinha começado. Passei a manhã seguinte correndo atrás de todos os documentos relacionados ao cuidado do Mike. Prontuários médicos, relatórios de terapia, avaliações escolares, recomendações da pediatra, qualquer coisa que provasse que eu era um bom pai. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia organizar os papéis. Eu não conseguia parar de pensar no Mike. Será que ele estava tomando os remédios certinhos? Alguém sabia das questões sensoriais dele? Estavam cuidando para ele ter o cobertor especial à noite? Liguei de novo para a doutora Chen, a pediatra dele, e pedi uma carta explicando as adaptações necessárias. Ela estava revoltada. Atendo o Mike há 5 anos. Essas adaptações são médicas, não negligência. Ela parecia ofendida pessoalmente. Em menos de 1 hora te mando essa carta, e posso testemunhar se for necessário. Enquanto isso, procurei minha vizinha Morgan, que é professora de educação especial. Ela conhece o Mike desde os 4 anos e me ajudou muito a implementar estratégias em casa. Na hora se ofereceu para escrever uma carta de referência. Isso é um absurdo, disse ela. Te vejo com o Mike todos os dias. Você é o pai mais dedicado que eu conheço. Por volta do meio-dia, já tinha juntado uma pilha de documentos e fui ao encontro da advogada, Elizabeth Reyes. Ela é especialista em casos com crianças com deficiência e foi muito bem recomendada num grupo de apoio de pais que participo. O escritório dela era pequeno, mas acolhedor, com desenhos infantis nas paredes. Elizabeth era pura objetividade. Enquanto eu explicava tudo, desde o convite do casamento até a visita do conselho tutelar, ela anotava cada detalhe com atenção. Então, você acredita que sua prima fez essa denúncia como vingança por causa da gravação? Perguntou, arqueando uma sobrancelha. Eu assenti. Sei que parece coisa de gente paranoica, mas o timing foi perfeito demais. Menos de 24 horas depois de eu ter exposto ela no próprio casamento, o conselho bate na minha porta. Elizabeth nem pareceu surpresa. Infelizmente, denúncias falsas por vingança acontecem mais do que você imagina. A boa notícia, continuou ela, é que a gente pode lutar contra isso. A remoção emergencial exige uma audiência em até 72 horas. Temos que estar prontos para apresentar o seu lado da história, com toda a documentação e testemunhas que comprovem sua dedicação como pai. Enquanto isso, ela disse, vou entrar com um pedido emergencial de visitação. Eles não podem impedir que você veja o Mike durante a investigação. Saí do escritório dela com uma lista enorme de tarefas e fui direto para a escola do Mike. A diretora, Dona Taylor, ficou chocada quando contei o que estava acontecendo. Ela puxou na hora o prontuário do Mike e prometeu escrever uma carta atestando o progresso dele e nossa participação frequente nas reuniões da escola. Eu vejo como você cuida dele em cada evento escolar, me disse. Qualquer pessoa que passe 5 minutos observando vocês dois percebe o quanto você é presente e amoroso. No caminho de volta para casa, recebi uma ligação da minha mãe. A voz dela estava carregada de indignação. Acabei de falar com a sua tia Linda. Parece que a Vanessa contou para ela que o Mike teve um colapso no ensaio e que você não fez nada para acalmar ele. Senti meu sangue ferver. O quê? Ele estava caladinho até ela começar a gritar. Eu sei, disse minha mãe. Mas ela tá espalhando por aí que você é negligente, que o Mike é perigoso e fora de controle. Linda comentou que a Vanessa está preocupada, que você não tem a capacidade de lidar com as necessidades dele. E aí tudo fez sentido. A ligação pro conselho. Vanessa estava pintando um retrato meu como se eu fosse um pai incapaz de cuidar do próprio filho com deficiência. Aquela constatação me embrulhou o estômago. Quando cheguei em casa, fui surpreendido por uma nova mensagem. Era do Thomas, o marido recém-casado da Vanessa, pelo Facebook. A mensagem era curta. Eu não tive nada a ver com isso. Me desculpa. Não sabia se acreditava ou não, mas tirei um print por precaução. Podia ser útil depois. Logo em seguida, o celular tocou. Número desconhecido. Atendi com receio. Senhor Williams, aqui é o Jordan, do Conselho Tutelar. Sou o assistente social designado pro Mike. Meu coração deu um salto. Onde está meu filho? Ele está bem? No momento ele está em acolhimento emergencial com uma família especializada em crianças com autismo. A voz dele era bem mais amável que a da moça que tinha aparecido na minha casa. Eu sei que o senhor solicitou que ele ficasse com a avó. Sim, respondi sem pensar 2 vezes. Ela conhece toda a rotina dele, os remédios, tudo. Estamos avaliando essa possibilidade, mas queria avisar que você foi autorizado a ter uma visita supervisionada amanhã às 14 horas aqui no nosso escritório. Quase desabei de alívio. Muito obrigado. Eu estarei lá. Desliguei e liguei imediatamente para Elizabeth para dar a atualização. Ela ficou satisfeita com a notícia, mas fez um alerta. Tenha muito cuidado. Eles vão observar cada interação sua com o Mike. Seja natural, mas mantenha a calma. Mesmo que ele fique chateado, não fale mal do conselho nem da sua prima. E principalmente não faça acusações. Aquela noite foi uma das mais longas da minha vida. Me peguei entrando no quarto do Mike, como se fosse vê-lo ali deitadinho, agarrado nos bichos de pelúcia. A cama vazia me deu um aperto no peito. Acabei dormindo no chão do quarto dele, só para sentir que ele ainda estava perto.
No dia seguinte, cheguei ao escritório do conselho com 1 hora de antecedência, segurando o brinquedo preferido do Mikey, um polvo azul de pelúcia que ele chamava de Molinho. A sala de espera era desanimadora, cartazes velhos nas paredes e cadeiras desconfortáveis. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando finalmente trouxeram o Mikey, precisei me segurar para não correr até ele. Ele parecia exausto, com olheiras profundas. Mas quando me viu, o rosto dele se iluminou. "Papai!" gritou, pulando no meu colo. Eu o abracei com força. Por cima do ombro dele, vi o assistente Jordan observando tudo com um olhar neutro. "Ei, campeão!" falei com a voz embargada. "Que saudade eu senti de você." Mike começou a falar sem parar, contando da casa diferente, da moça que não cortava o sanduíche direito. Partiu meu coração ver que ele não entendia por que não podia voltar para casa comigo. Quando a hora acabou, o colapso foi devastador. Ele se agarrou em mim gritando e chorando. Tentei todas as técnicas que usamos em casa, mas nada funcionava. Quanto mais agitado ele ficava, mais eu me preocupava com a imagem que estavam fazendo de mim. "Quero ir para casa, para casa!" Ele chorava, enquanto uma funcionária tentava, com muito cuidado, afastá-lo de mim. "Eu quero o meu papai." Verem carregarem meu filho, completamente fora de si, pelos corredores, me destruiu. Quando fiquei sozinho, sentei no carro e chorei até não aguentar mais. De volta em casa, abri o e-mail e encontrei a carta da Dra. Chen. Ela afirmava com todas as letras que as adaptações feitas em casa para o Mikey eram apropriadas e recomendadas. Encaminhei o documento para Elizabeth. Justo quando o telefone tocou de novo, era minha mãe. "Acabei de receber uma ligação do conselho. Amanhã eles vão inspecionar minha casa para ver se posso ficar temporariamente com o Mikey." Era um avanço. Se aprovassem a casa da minha mãe, pelo menos ele estaria com a família até que eu pudesse trazê-lo de volta. "Isso é ótimo, mãe." Disseram mais alguma coisa? Houve um silêncio do outro lado. Só que receberam mais preocupações sobre os seus cuidados com o Mikey. Meu coração despencou. "Mais acusações? De quem?" "Eles não disseram, mas eu tenho quase certeza", respondeu minha mãe com a voz tensa. Vanessa estava redobrando os ataques. Fiquei imaginando que tipo de mentiras ela tinha inventado agora. De tanta raiva, acabei fazendo algo que talvez não devesse. Liguei direto para ela. E para minha surpresa, ela atendeu. "O que você quer?" perguntou com frieza. "Quero entender por que você está tentando tirar meu filho de mim", disse, tentando manter a voz firme. Ela riu com desdém. "Eu não tô fazendo nada além de expressar preocupações legítimas sobre meu sobrinho. O Mike precisa de ajuda profissional. Não dá pra ficar só passando a mão na cabeça dele. Ele tem ajuda profissional, tem médicos, terapeutas, e mesmo assim ele não consegue se comportar em público." Ela cortou. "Do jeito que ele agiu no ensaio, ficou claro que você não dá conta." Eu fiquei tão chocado que mal consegui responder. "Ele estava calmo, até você gritar com ele." "Não foi isso que eu vi", disse ela com um tom debochado. "E a maioria dos convidados também não." Foi aí que percebi. Ela estava convencendo outras pessoas a fazerem declarações contra mim. Desliguei antes que dissesse algo que pudesse me prejudicar e liguei direto para Elizabeth para contar tudo. Ela me orientou a não entrar mais em contato com Vanessa e a registrar tudo o que havia acontecido até ali. Passei o resto da noite escrevendo uma linha do tempo detalhada, do convite de casamento até a chegada do conselho tutelar. No dia seguinte, a audiência foi marcada. Elizabeth me encontrou do lado de fora do tribunal, com ar confiante e um terno impecável. "Temos uma documentação sólida", garantiu Elizabeth. "E a Dra. Chen vai testemunhar por telefone." Quando entramos no fórum, vi a Vanessa sentada no corredor com uma mulher mais velha que eu não conhecia. Ela deu um sorrisinho debochado quando me viu. A sala da audiência era pequena e bem menos formal do que eu imaginava. O juiz, um senhor chamado Juiz Williams, analisava o relatório inicial do conselho tutelar enquanto Elizabeth apresentava nossos documentos. As cartas da Dra. Chen, da diretora Taylor e da Morgan, além de todos os registros médicos do Mikey. "Meritíssimo", disse Elizabeth. "As adaptações que o conselho considerou preocupantes são, na verdade, todas recomendadas por especialistas, com base nas necessidades específicas do Mikey. Isso não é sinal de negligência, mas sim de um pai atento e comprometido." A funcionária do conselho que havia feito a inspeção na minha casa foi a próxima a testemunhar. Descreveu o que encontrou. Ao ser questionada pela Elizabeth sobre sua experiência com crianças autistas, admitiu que tinha treinamento limitado. "E a senhora consultou algum especialista em autismo antes de considerar essas adaptações inadequadas?" perguntou Elizabeth. "Bem, não, mas... obrigada", interrompeu Elizabeth com elegância. O testemunho da Dra. Chen foi extremamente importante. Ela explicou em detalhes cada uma das adaptações e o motivo pelo qual eram necessárias para o bem-estar do Mikey. Também ressaltou o quanto ele estava progredindo sob os meus cuidados. "Tenho pacientes cujos pais se recusam a seguir essas orientações", afirmou com firmeza. O Sr. Williams foi além, criando um ambiente verdadeiramente adequado para o filho. Eu achava que estávamos indo bem, até o advogado do conselho chamar a próxima testemunha.
Vanessa. Ela caminhou até a frente da sala com uma expressão de falsa seriedade, mas eu via a satisfação nos olhos dela. Descreveu o episódio do ensaio de uma forma totalmente distorcida, alegando que Mike estava fora de controle e que me viu tratando-o com grosseria quando ele ficou agitado. Há anos me preocupo com a capacidade do meu tio de cuidar do Mike, disse com uma falsa compaixão. Só liguei pro conselho porque estou genuinamente preocupada com o bem-estar dele. O contra-interrogatório da Elizabeth foi implacável. Senhora Johnson, é verdade que a senhora fez a denúncia ao conselho menos de 24 horas depois que o Sr. Williams exibiu uma gravação do filho no seu casamento? Vanessa se remexeu na cadeira, desconfortável. Foi coincidência? E também é verdade que a senhora deixou claro que não queria o Mike no casamento por causa do autismo dele? Isso não é... Começou Vanessa. Responda com sim ou não, por favor. Vanessa lançou um olhar fulminante. Eu... queria um casamento só para adultos. Elizabeth sorriu de leve. Mas haviam várias crianças no evento, certo? Dama de honra, pajem e pelo menos 3 filhos de convidados. Correto? O rosto de Vanessa ficou vermelho. Essas crianças sabem se comportar. Então o casamento não era só para adultos? A senhora excluiu especificamente o Mike por causa da condição dele. O juiz observava atentamente. Vanessa, responda com cuidado, alertou. Elizabeth seguiu questionando, deixando claro que Vanessa quase não tinha convivido com Mike antes do casamento e não tinha nenhuma formação em autismo ou desenvolvimento infantil. Uma última pergunta, Sra. Johnson, disse Elizabeth. A senhora chegou a dizer para os convidados que o Sr. Williams não deveria levar Mike ao ensaio? Vanessa hesitou. Talvez tenha comentado com algumas pessoas. Então a senhora deliberadamente excluiu uma criança com deficiência e quando o pai chamou atenção para essa discriminação, fez uma denúncia ao conselho tutelar. Objeção, gritou o advogado do conselho. Argumentativo, sustentada, disse o juiz, mas franzia a testa olhando para Vanessa. Na hora dos argumentos finais, Elizabeth reforçou que, embora os cuidados com Mike possam parecer fora do comum para quem não entende autismo, tudo em minha casa era pensado para garantir o bem-estar dele. A única prova contra meu cliente é o testemunho de uma mulher que demonstrou claro preconceito contra seu sobrinho e que fez a denúncia logo após se sentir envergonhada em seu casamento. O juiz fez uma breve pausa para revisar os documentos. Aqueles 20 minutos pareceram uma eternidade. Eu não conseguia parar de repassar na cabeça o depoimento da Vanessa, revoltado com o jeito como ela distorceu tudo. Quando o juiz Williams voltou, olhou direto para mim. Sr. Williams, estou cancelando a ordem de remoção emergencial. Com base nas provas apresentadas, não vejo indícios de negligência ou risco. Pelo contrário, o alívio foi tão grande que quase caí da cadeira. No entanto, continuou o juiz, estou ordenando uma nova visita domiciliar com um especialista em desenvolvimento infantil para garantir que todas as adaptações estejam adequadas. Até lá, seu filho ficará sob os cuidados da avó materna, com direito a visitas ilimitadas do senhor. Não foi uma vitória completa, mas chegou bem perto. Mike estaria com a família, e eu poderia vê-lo sempre que quisesse. Na saída do tribunal, Vanessa me empurrou com raiva, o rosto distorcido de ódio. Isso ainda não acabou, sussurrou ela. Elizabeth colocou a mão no meu ombro. Na verdade, acho que sim, disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. E se você fizer mais alguma denúncia falsa, meu cliente vai processá-la por assédio. Naquela mesma tarde, fui autorizado a buscar o Mike no lar temporário. A mãe acolhedora parecia gentil, mas confessou que ele estava tendo dificuldades. Ele quase não dorme, contou com delicadeza. Passa o tempo todo perguntando pelo pai e pelo quarto dele. Quando Mike me viu, ficou receoso no começo, como se tivesse medo que eu desaparecesse de novo. Mas quando falei que íamos para casa da vovó, ele relaxou na hora. E você vai também? Perguntou ansioso. Todo dia, meu campeão. Eu prometo. No caminho até a casa da minha mãe, Mike adormeceu abraçado com um molinho. Eu ficava olhando para ele pelo retrovisor, ainda sem acreditar que finalmente o tinha de volta. Na casa da minha mãe, montamos o quarto temporário juntos, tentando deixar o ambiente o mais familiar possível. Levei o cobertor com peso, o quadro com a rotina visual e os livros preferidos dele. Minha mãe já tinha enchido a geladeira com as comidas favoritas do Mike. Eu sempre soube que aquela menina ia dar trabalho, murmurou ela enquanto organizávamos tudo. Desde pequena, ela já era mandona. Contei pra ela sobre a ameaça da Vanessa ao sair do tribunal. Que tente fazer alguma coisa, disse minha mãe com firmeza. Agora a gente tá preparado. Naquela noite, dormi na casa da minha mãe, em um colchão inflável ao lado da cama do Mike. Por volta da meia-noite, acordei com ele parado ao meu lado, o rosto coberto de lágrimas. O que foi, meu amor? Perguntei, puxando ele pra perto. Tive um pesadelo, sussurrou. A mulher malvada me levou embora de novo. Abracei ele com força, prometendo que ninguém ia tirá-lo de mim nunca mais. Ele acabou adormecendo nos meus braços, e eu o levei de volta pra cama com todo cuidado. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do Jordan.
o assistente social do conselho. O especialista faria a visita domiciliar no dia seguinte. Combinamos que o Mike estaria lá também, para que pudessem nos observar no ambiente de casa. Para ser sincero, disse Jordan, depois de revisar a carta da Dra. Chen e a decisão do juiz, não espero que haja nenhum problema. Passei o dia fazendo uma faxina completa na casa e deixando tudo em ordem. Minha mãe me ajudou a organizar o quadro de remédios e a agenda de terapias do Mike para mostrar ao especialista. No fim da tarde, recebi uma mensagem estranha de um número desconhecido. Veja seu e-mail. Você precisa ver isso. Abri meu e-mail e encontrei uma mensagem sem assunto. Em anexo, havia um vídeo. Dei play e senti o sangue gelar. Era uma filmagem da recepção do casamento da Vanessa, gravada por alguém que estava em uma mesa próxima. Mostrava eu fazendo o discurso e tocando a gravação do Mike, mas também captava o que aconteceu depois, quando achei que ninguém estava prestando atenção. Vanessa aparecia inclinada, falando com alguns convidados, apontando para mim e claramente me criticando. A câmera estava um pouco longe demais para captar o que ela dizia, mas os gestos eram exagerados e cheios de raiva. Então veio o momento decisivo. Ela pegou o celular, digitou algo e mostrou para a pessoa ao lado, que assentiu com um sorriso cúmplice. O horário no vídeo, 21h47. Segundo os documentos do conselho, a denúncia foi feita às 21h52, 5 minutos depois. Na hora, encaminhei o vídeo para Elizabeth com a mensagem: prova de que Vanessa fez a denúncia diretamente da recepção do casamento. A resposta dela veio rapidinho: bingo, quem te mandou isso? Foi aí que percebi, eu ainda não sabia. Respondi para o número desconhecido: obrigado, quem é você? A resposta me pegou de surpresa: Thomas, o marido da Vanessa. Me desculpa por tudo isso, eu tentei impedir ela. Fiquei confuso. Ele estava mesmo arrependido ou era uma armadilha? Decidi manter a cautela. Por que você está me ajudando? Perguntei. Porque o que ela está fazendo é errado, ele respondeu. Ela ficou obcecada em te fazer pagar por tê-la humilhado. Convenceu até uma das madrinhas a fazer uma denúncia falsa para o conselho. Aquilo era enorme. Liguei imediatamente para Elizabeth e li os textos para ela. Ela me orientou a perguntar se Thomas estaria disposto a dar uma declaração formal, mas sem pressioná-lo. Cuidado, alertou ela. Se a Vanessa descobrir que ele está ajudando você, pode piorar ainda mais a situação. Mandei uma nova mensagem. Você estaria disposto a contar a verdade para o conselho? A resposta demorou quase 1 hora. Vou pensar. Mas a Vanessa não pode saber que fui eu. No dia seguinte, foi a visita domiciliar com a especialista. A Dra. Ramirez não tinha nada a ver com a primeira funcionária que foi na minha casa. Era mais velha, experiente e logo de cara se abaixou até a altura do Mike para falar com ele. Pediu para ele mostrar o quarto, os brinquedos, o quadro de rotina e o tratou com respeito, sem condescendência. Ela passou 2 horas observando a gente juntos, fazendo perguntas relevantes sobre nossa rotina e observando como eu e Mike interagíamos. Assentiu com aprovação ao ver o cantinho sensorial e os cartões de comunicação visual que usamos quando ele fica sobrecarregado. Você criou um ambiente muito acolhedor, disse ela ao final. Meu relatório vai refletir isso. Naquele momento, senti um peso sair das minhas costas. Estávamos quase saindo desse pesadelo. Faltava só o relatório oficial para o Mike voltar para casa de vez. Naquela noite, recebi mais uma mensagem do Thomas. A Vanessa descobriu que alguém te mandou o vídeo. Ela está furiosa. Cuidado! Antes que eu pudesse responder, o celular tocou. Era o Jordan, do Conselho Tutelar. Sr. Williams, estou ligando porque recebemos uma nova denúncia a respeito do Mike. Meu coração afundou. O que foi agora? A pessoa afirmou que o senhor estaria medicando seu filho desnecessariamente para controlar o comportamento dele. Eu fiquei sem acreditar. Isso é mentira. Todos os remédios dele são prescritos pela Dra. Chen. Tenho os documentos para comprovar. Eu entendo, disse Jordan com a voz cansada. Dadas as circunstâncias e a decisão do juiz, não tomaremos nenhuma medida em relação a essa denúncia. Mas achei importante que o senhor soubesse. Vanessa estava ficando desesperada. O fato de essa nova denúncia não ter sido levada adiante mostrava que o conselho finalmente começava a enxergar as manobras dela. Mesmo assim, eu ainda me preocupava com o que ela poderia tentar a seguir. Liguei para Elizabeth de novo e contei tudo. Na verdade, isso é bom pra gente, disse ela. Múltiplas denúncias falsas só fortalecem nosso caso, caso decidamos processá-la por assédio. E agora, o que faço? Perguntei. Documente tudo. E acho que está na hora de conversarmos seriamente sobre uma medida protetiva. No dia seguinte, chegou o relatório da Dra. Ramirez. Como esperado, era extremamente positivo. Concluía que minha casa atendia plenamente às necessidades do Mike e que nosso vínculo era forte e carinhoso. Ela destacou que os medicamentos e terapias eram adequados e bem administrados. Naquela tarde, Jordan me ligou. Com base no relatório da Dra. Ramirez, estamos encerrando o caso. O Mike pode voltar para casa imediatamente. Quase chorei de alívio. Muito obrigado, Sr. Williams, disse Jordan num tom mais pessoal. Fora dos registros, quero me desculpar por como tudo foi conduzido no começo. A primeira funcionária deveria ter reconhecido as adaptações pelo que realmente eram.
Agradeci pela sinceridade, mas tudo em que conseguia pensar era em ir buscar o Mike. Corri para casa da minha mãe para contar a novidade. Mike ficou radiante, pulando, batendo palmas, do jeitinho dele quando está extremamente feliz. Minha mãe me abraçou forte com os olhos marejados. Eu sabia que iam enxergar a verdade, sussurrou. Enquanto arrumávamos as coisas do Mike, meu celular vibrou. Era mais uma mensagem do Thomas. Acabei de saber que o conselho arquivou o caso. A Vanessa tá planejando outra coisa. Fique atento. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo, as mãos começando a tremer. Quando achei que o pesadelo estava acabando, descobri que ela ainda não tinha desistido. O que aquilo queria dizer? Apaguei a mensagem e guardei o celular no bolso. Não queria que minha mãe visse o quanto eu estava assustado. Mike estava no quarto, empolgadíssimo, arrumando seus dinossauros e falando sem parar sobre voltar para casa. Papai, a gente pode tomar sorvete no caminho? Daquele com os confeitos coloridos? Ele vibrava de alegria. Forcei um sorriso, tentando esconder a ansiedade. Claro, campeão, com cobertura extra. Baguncei o cabelo dele enquanto minha mãe me lançava um olhar preocupado. Tá tudo bem? Perguntou baixinho, enquanto o Mike organizava os bichinhos de pelúcia por tamanho. Hesitei, depois assenti. Só quero levar ele pra casa. Colocamos tudo no carro e minha mãe deu um abraço demorado no Mike. Agradeci umas 50 vezes por tudo que ela tinha feito. A viagem de volta foi cheia de histórias animadas do Mike e, como prometido, com uma parada pro sorvete. Entrar em casa com ele novamente parecia um sonho, depois da semana infernal que passamos. Naquela noite, depois de colocar o Mike na cama, sentei na cozinha, tentando pensar. Era evidente. A Vanessa ainda não tinha desistido. Eu não podia mais viver com medo do que ela podia fazer. Era hora de tomar a iniciativa. Na manhã seguinte, enquanto Mike tomava café, liguei para Elizabeth. Preciso saber quais são minhas opções, falei. Thomas disse que a Vanessa está tramando mais alguma coisa contra a gente. Elizabeth não hesitou. Temos várias denúncias falsas documentadas. Isso configura assédio. E dependendo do que ela anda dizendo por aí, pode ser até difamação. Podemos entrar com um pedido de medida protetiva ou até buscar uma ação civil por danos morais, ela sugeriu. Eu só quero que ela nos deixe em paz, respondi, observando Mike arrumar cuidadosamente os cereais na tigela, formando padrões que só faziam sentido para ele. Qual é a melhor forma de conseguir isso? Vou redigir uma notificação extrajudicial. Vindo de uma advogada pode ser o suficiente para fazer ela recuar. E, se não for, pelo menos cria um histórico legal para ações futuras. Concordei, e Elizabeth prometeu me enviar a carta até o fim do dia. Enquanto isso, liguei para a doutora Chen, atualizei ela sobre tudo, e agendei um horário para que Mike pudesse voltar à rotina dele. No dia seguinte, com Mike de volta à escola, tentei retomar minha vida normal. A professora dele, a senhora Wilson, tinha sido incrivelmente solidária durante todo o processo, mandando atividades para casa e preparando a volta dele com muito carinho. Na hora da entrada, ela me chamou de lado. Só queria que você soubesse, estamos todos do seu lado. A escola inteira sabe o que aconteceu. Se qualquer pessoa suspeita aparecer perguntando sobre o Mike, a gente te avisa na hora. Agradeci, aliviado por saber que tinha aliados de confiança cuidando dele também. Naquela tarde, Elizabeth me mandou a carta de notificação. O texto era formal e intimidador, detalhando todas as ações da Vanessa e alertando sobre as possíveis consequências legais caso o assédio continuasse. Imprimi o documento, decidido a enviá-lo por carta registrada, para que ela não pudesse alegar que nunca recebeu. Mais tarde, eu estava dando banho no Mike quando a campainha tocou. Pedi para ele ficar ali quietinho 1 minuto. Sequei rapidamente as mãos e fui até a porta. Quando olhei pelo olho mágico, meu estômago virou. Era a Vanessa. Por um instante, pensei em simplesmente não atender, mas então percebi. Talvez aquela fosse a chance de pôr um ponto final em tudo. Abri a porta, mas bloqueei completamente a entrada. O que você quer? Perguntei com frieza. Vanessa parecia diferente do casamento e do tribunal. Quase sem maquiagem, o rosto cansado. Preciso conversar com você, disse ela. Não tenho nada para te dizer. Aliás, estava justamente indo te mandar isso. Peguei a carta da mesa ao lado e entreguei a ela. Ela deu uma olhada e comentou com sarcasmo. Mais ameaças jurídicas? Que amadurecido da sua parte. Você tentou tirar meu filho de mim com mentiras. Falei, mantendo a voz baixa, mas firme. Você devia se considerar com sorte por estar recebendo só uma carta. O rosto dela se fechou. Você me humilhou no meu casamento, na frente de todo mundo. Quem se humilhou foi você, ao gritar com uma criança com deficiência. Comecei a fechar a porta, mas ela colocou o pé no vão. Espera, o Thomas me deixou. Aquilo me paralisou. O quê? Ele me deixou, repetiu ela com a voz embargada. 3 dias atrás. Disse que não podia ficar com alguém que fez o que eu fiz com o Mike. Fiquei sem saber o que dizer. Parte de mim sentiu uma pontada de alívio, mas ver o estado dela tirava qualquer satisfação. Isso é entre você e o Thomas, disse por fim. Não tem nada a ver comigo nem com o Mike. Foi ele quem te ajudou, né? Ela me encarou, olhos apertados. O vídeo. Só podia ter sido ele. Mantive a expressão neutra. A última coisa que eu precisava era criar mais problemas pro Thomas, caso eles ainda tentassem se acertar. Não importa quem enviou.
O que importa é que suas mentiras foram expostas e que você precisa parar, de vez. O olhar dela mudou de novo, endurecendo. Você acha que ganhou, né? Que agora todo mundo tá do seu lado? Pois fique sabendo que eu andei conversando com outros parentes, contando pra eles que você usa a condição do Mike pra chamar atenção e se fazer de coitado. Eu não conseguia acreditar que ela ainda estava tentando virar minha própria família contra mim. Saia daqui! Gritei, empurrando a porta contra o pé dela. As pessoas acreditam em mim. Elas... Papai? A voz do Mike veio do corredor. Já tô limpinho. Me virei e vi ele ali, com o cabelo todo bagunçado, vestindo o pijama de dinossauro. Quando viu a Vanessa, seu corpo se enrijeceu. É a moça malvada, disse alto com as mãozinhas começando a se agitar nervosamente. Os olhos da Vanessa se arregalaram. Pela primeira vez, ela realmente olhou para o Mike. Ele começou a se balançar para frente e para trás, sinal claro de que a ansiedade estava aumentando. Campeão, vai pro seu quarto, tá bem? Já vou lá contar a história pra você, falei suavemente. Mas Mike não se mexeu. Ele olhava fixamente pra Vanessa com uma intensidade que eu raramente via nele. Então, pra minha total surpresa, ele deu um passo à frente. Você foi má com o meu papai, disse, com a voz trêmula, mas decidida. Na festa chique, você gritou e deixou todo mundo triste. Vanessa ficou em silêncio, claramente sem reação. Mike continuou falando cada vez mais rápido. Eu não fiz nada de errado. Fiquei quietinho, igual o papai pediu. Mas você foi barulhenta e assustadora. As mãos dele batiam no ar com mais intensidade. Mas ele não parava. A gente não pode ser mal com as pessoas. Foi o que a minha professora disse. Eu fiquei parado, completamente tomado por orgulho. Ver meu filho se defender daquele jeito foi uma das coisas mais emocionantes que já vivi. Por um instante, meu medo foi engolido pela admiração. Vanessa olhou dele pra mim, o rosto indecifrável. Sem dizer mais nada, ela virou as costas e foi embora. Fechei a porta e fui direto até o Mike, que agora estava em modo de estímulo total, balançando, agitando as mãos. Ei, campeão, você foi muito corajoso, disse guiando ele de volta pro quarto. Tô muito orgulhoso de você por usar suas palavras. Demorou mais que o normal pra ele relaxar naquela noite. O encontro com a Vanessa deixou ele super ansioso e tivemos que repetir todo o ritual de acalmar 2 vezes até ele finalmente conseguir dormir. Fiquei ali sentado, ao lado da cama, vendo ele adormecer devagar, e me perguntei se aquela visita surpresa tinha sido o algo mais que o Thomas tinha me alertado, ou se o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, recebi um e-mail inesperado do Jordan, do Conselho Tutelar. Ele queria marcar uma reunião comigo para discutir novos desdobramentos. Meu estômago embrulhou na hora, mas aceitei me encontrar com ele durante o horário escolar do Mike. Nos encontramos num café e ele parecia desconfortável. Queria falar com você extraoficialmente, disse, assim que nos sentamos. Ontem recebemos uma nova denúncia contra você. Apertei o copo de café com força. Deixa eu adivinhar. Da minha prima Vanessa? Jordan balançou a cabeça. É aí que tá. Dessa vez não foi ela. Foi de alguém chamado Charles Johnson. Alega ser seu tio. Pisquei confuso. Eu não tenho tio chamado Charles. A única pessoa com esse nome na família é... E então a ficha caiu. É o pai da Vanessa, irmão da minha mãe. Jordan assentiu devagar. As acusações são quase idênticas às da sua prima. Muito parecidas para serem coincidência. Ela está usando o pai agora. Comentei, sentindo as peças se encaixarem. Já que sabe que vocês estão de olho nela. Normalmente, teríamos que investigar qualquer denúncia nova, explicou Jordan. Mas dado o padrão que vimos até aqui e o relatório recente da Dra. Ramirez, meu supervisor marcou esse caso como potencialmente malicioso. Ele fez uma pausa. Eu não devia estar te contando isso, mas achei que você precisava saber com o que está lidando. Agradeci pelo aviso, minha mente já girando com todas aquelas novas informações. Assim que cheguei em casa, liguei imediatamente para Elizabeth e contei tudo que o Jordan havia me dito. Isso é ótimo, na verdade, ela disse com um tom até satisfeito. Agora conseguimos mostrar um padrão claro de assédio coordenado. Vou atualizar a notificação extrajudicial e incluir todos os membros da família direta da Vanessa. Enquanto Elizabeth cuidava da parte legal, eu decidi que era hora de reunir reforços do meu lado também. Liguei para minha mãe e contei tudo. A visita da Vanessa, a denúncia falsa feita pelo tio Charles, tudinho. Minha mãe ficou furiosa. O Charles sempre fez tudo o que a filhinha queria, reclamou. Mas isso passou de todos os limites. Vou convocar uma reunião de família. Tentei convencê-la a não fazer isso, preocupado que a situação só piorasse, mas ela foi firme. Isso não é mais só entre você e o Mike. Eles estão arrastando a família inteira para essa vingança pessoal. Todos precisam saber o que realmente está acontecendo. A reunião foi marcada para o domingo à tarde, na casa da minha mãe. Fiquei um trapo de nervos nos dias que antecederam, principalmente depois que ela me disse que convidou todos, inclusive a Vanessa e os pais dela. Combinei um playdate do Mike com um amiguinho da terapia para poupá-lo do estresse. No domingo, fiquei surpreso com a quantidade de parentes que apareceu. Tios, tias, primos, gente que eu não via fazia anos.
Pelo jeito, o drama familiar chamou a atenção geral. Vanessa apareceu com os pais, mantendo uma expressão neutra que se desfez assim que percebeu quantas pessoas estavam ali. Mamãe assumiu o comando logo de cara. Chamei vocês aqui porque meu filho e meu neto estão sendo vítimas de uma campanha de assédio, anunciou, assim que todos se acomodaram. E isso está vindo de dentro da própria família. Dava pra ouvir uma agulha cair no chão. Minha mãe então contou tudo, em ordem. O que aconteceu no casamento, as denúncias ao conselho tutelar, as acusações falsas. Ela tinha até impresso o relatório da doutora Ramírez e a carta da Elizabeth, que distribuiu entre os presentes. E agora, disse ela, encarando o tio Charles, temos motivo para acreditar que outras pessoas também estão fazendo denúncias falsas, como forma de continuar esse assédio. Charles ficou vermelho. Eu só estava preocupado com o menino. Você viu o Mike exatamente 2 vezes nos últimos 3 anos, interrompeu minha mãe. E nas 2, foi em reuniões de família das quais você saiu antes da sobremesa. Você não tem a menor ideia do que ele precisa. Tia Linda, outra irmã da minha mãe, resolveu se manifestar. A Vanessa contou pra gente que o Mike causou um escândalo no ensaio do casamento, que ficou gritando, bagunçando tudo. Isso é mentira, falei com firmeza. Mike não emitiu um som sequer até a Vanessa começar a gritar com ele. Perguntem pra quem realmente estava prestando atenção. Pra minha surpresa, uma das madrinhas da Vanessa pigarreou. Ele tá dizendo a verdade, disse ela, evitando o olhar furioso da Vanessa. O menininho estava quieto, só sorrindo. Quem surtou foi a Vanessa. Sua traidora, sibilou Vanessa para a ex-amiga. Depois de tudo que eu fiz por você? Chega, disse Thomas aparecendo na porta. Eu nem sabia que ele vinha, mas ali estava ele, de pé ao meu lado. Chega de mentiras, Vanessa. A sala ficou em silêncio novamente enquanto Thomas se aproximava. Eu fiquei calado por tempo demais, disse ele. Primeiro foi o casamento. Depois você convencer a Jenna a fazer uma declaração falsa ao conselho e agora envolver seu pai nisso tudo? Vanessa olhou ao redor, percebendo que estava perdendo o apoio até dos mais próximos. Vocês não entendem, tentou se justificar. Ele me humilhou de propósito no meu casamento. Depois que você humilhou publicamente o filho dele por simplesmente existir, rebateu Thomas. Eu te pedi para se desculpar naquele dia. Se você tivesse feito isso, nada disso teria acontecido. Tio Charles parecia cada vez mais desconfortável, enquanto os demais começavam a murmurar entre si, lançando olhares de reprovação a Vanessa e aos pais dela. Tia Maria, que até então estava calada, finalmente falou. Eu sempre levo minha filha com síndrome de Down nos eventos da família. Você está dizendo que ela também não seria bem-vinda no seu casamento? A maré virou de vez. Um a um, os familiares começaram a expressar sua decepção com o comportamento da Vanessa. Alguns até relembraram situações antigas em que ela havia sido cruel ou excludente. Foi como se, de repente, anos de mágoas acumuladas viessem à tona. Por fim, o tio Charlie se levantou. Essa reunião acabou, disse com a voz trêmula. Vanessa, linda, vamos embora. Mas antes que eles saíssem, minha mãe ficou na frente da porta. Não até eu deixar algo bem claro, declarou. Se qualquer um de vocês fizer outra denúncia falsa, entrar em contato com o conselho tutelar ou espalhar mentiras sobre meu filho ou meu neto novamente, eu vou pessoalmente garantir que todos nesta família saibam exatamente o tipo de gente que vocês são. E vamos tomar todas as medidas legais cabíveis. A sala explodiu em concordância. Vanessa olhou ao redor, finalmente percebendo que tinha perdido. Sem dizer mais nada, empurrou minha mãe e foi embora, com os pais logo atrás. Thomas ficou. Me desculpa por não ter me posicionado antes, disse ele. Eu ficava esperando que ela se arrependesse, que enxergasse. Assenti, ainda processando tudo. Obrigado por ter vindo hoje. Isso fez toda a diferença. Nos dias seguintes, a família se aproximou de mim e do Mike de uma forma que eu nunca imaginei. Tia Maria convidou Mike para brincar com a filha dela. O tio James, com quem eu quase não falava, ligou perguntando se o Mike gostaria de ir pescar no sítio dele. Era como se todas as tentativas da Vanessa de nos isolar tivessem tido o efeito contrário. Uma semana depois, Elizabeth me ligou com boas notícias. Recebemos declarações formais por escrito da Vanessa, do Charles e da Linda, disse ela. Eles se comprometem a não falar mais nada sobre você ou o Mike, direta ou indiretamente. Também reconheceram que qualquer nova denúncia falsa resultará em ação judicial imediata. Então, acabou mesmo? Perguntei quase sem acreditar. Pelo que tudo indica, sim, confirmou ela. Como vocês dois estão? Olhei pela janela e vi Mike no quintal, examinando insetos com uma lupa, completamente no mundo dele, feliz da vida. Estamos muito bem, na verdade. Melhor do que antes de tudo isso acontecer. E era verdade. Toda a situação tinha sido assustadora, mas trouxe algo inesperado. Pela primeira vez, Mike estava verdadeiramente incluído na família. Pessoas que antes evitavam contato, agora queriam aprender sobre autismo e saber como podiam ajudá-lo. 2 meses depois, fomos a um churrasco na casa do meu primo William. Mike estava meio tenso no começo, segurando minha mão com força quando nos aproximamos da muvuca. Mas então a filha da tia Maria o viu e correu até ele, pegando sua outra mão.
Vem ver o esguicho! Tá jogando água pra todo lado! Exclamou. Mikey me olhou, e ao ver meu aceno de incentivo, deixou-se ser levado. Fiquei observando ele brincar com as outras crianças, batendo as mãozinhas de alegria. Mas dessa vez, em vez de olhares e cochichos, vieram perguntas gentis e curiosas dos primos. Alguém me entregou uma cerveja. Virei e era o Thomas. Ele parece estar se divertindo, disse olhando para o Mikey. E está mesmo, respondi, sentindo uma paz que eu não experimentava fazia muito tempo. De verdade.